tolerância máxima de 10 minutos, né, respeitando os cumpridores de horário. Nós, então, vamos dar início à nossa capacitação no trabalho aqui do Concidade, né? Eu dou as boas-vindas especialmente aos nossos novos conselheiros, mas também os que vieram aqui reforçar os conhecimentos, amadurecer e propor a discussão, né? Desculpa. Só, sim, de início, já registrar que para que nós pudéssemos, inclusive, realizar essa capacitação aqui, o professor Licério, que é também conselheiro pela EFAP, se dispôs a nos ajudar, a contribuir aqui com o seu conhecimento e até com a sua didática de professor na proposta da discussão dos trabalhos, né, da condição dos trabalhos, o que achamos que é muito bem-vindo. Então, para início, né, nós vamos solicitar que os novos conselheiros, e aqui eu não tenho a relação dos novos, né, tenho a relação de todos. Isso aqui já vamos circular? Ah, tá. Tem o critério. Volmir da Rocha, Delmo Tadeu Finger, Neudir Buffon, Leocir Zoton, Silvênio Mergen, Rosângela da Rosa, Geraldo Tito de Oliveira, Elodir José Chagas, Patrícia Siemer, João Adenir Flores, Mauro Zandavalli. Os novos, pessoal, podem vir à frente para retirar, até para que possam trabalhar. Então nós vamos entregar, só vamos pegar um recebido aqui do material, né? Do plano diretor para que possa trabalhar. Ah, sim. Então tá, vamos lá. Vou seguir a sugestão. Na verdade, então, por segmento. Movimentos sociais. Volmir da Rocha. Pode ficar, Mauro. Fica aqui. Não tem problema, vai chegar talvez. Você fica aqui me ajudando. Eu gostei da sugestão até para identificar pelo segmento, né? Volmir não está por aí. Delmo Tadeu Finger, esse está. Também representa, então, o Tadeu representa a região 4. Os movimentos sociais. Neudir Buffon. Não vem. Pode só pegar aqui, ó, Tadeu. Precisa? Não precisa. Nós marcamos quem foi entregue. O Mauro Zandavalli representa a região 12, tá bom? Você também representa os movimentos sociais. Mauro Zandavalli, a região 12. O Tadeu, a região 4. Neudir Buffon não se encontra. Leocir Zoton, tá aí? Pode vir, Zoton. Até é bem que vem aqui na frente retirar. Só retirar o material, o pessoal já dá uma olhadinha quem é e tal. Região 2. Nós já vamos também, podemos mostrar depois as regiões aí para o pessoal identificar. Silvênio Mergen. Boa tarde, Silvênio. Rosângela da Rosa. Não vem. Geraldo de Oliveira e Elodir Chagas. Região 8. Patrícia Siemer e João Adenir Flores. Tu quer mandar? Já manda. Né? Daí já leva. Se o titular também já leva, fica responsável pela entrega, então. Depois tu tem que lembrar só para anotar, já que não estão pegando assinatura, né? O Mauro Zandavalli já recebeu, que é da região 12. E a Patrícia da região 9. Das entidades organizadas. O Telequem. André João Telequem, pela entidades empresariais. É o Ricardo Lonardi, não, é o Alberi Lorenzetti. Mas é melhor que ele retire, tá certo, tá bom. Não tá o Alberi, né? O Alcindo Oliveira Lopes e Adriano Luiz Cisnandes, que são do Sindicato dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, então. Vilmar Veires, também, do Sindicato de Entidades Sindicato de Trabalhadores.
O Alan Schitz, que daí é pelas entidades, conselhos profissionais. A Márcia Damo, pelas entidades acadêmicas e de pesquisa. A Márcia pode, inclusive, nos ajudar na discussão e na construção do plano diretor. Das entidades não governamentais, nós temos o Paulo Lise e o Fernando Santin. E dos clubes de serviço, o Álvaro Michelotto e Marcos Antônio Cordeiro. Se por um acaso um de vocês já tem, no caso o Álvaro, Não, eu acho que retira, depois entrega depois, Júlio. Das entidades municipais, então, do Poder Público, Cristiano Ickert. Elisane? Ramon Hamstrom. Viu? Bem-vindo. Luciane Aparecida Stobe, Sérgio Lourenço Salles, também, secretária Luciane, da Defesa do Cidadão, do Trânsito e demais um pouco. A discussão vai ser boa, professor Lucério. Essa é a responsável, professora Luciane também. Noemi Aparecida Lemes e Carlos Alberto Bonin, entidade federal. A Noemi não vi ela hoje aí. Ah, tá bom. Ok. Então era isso, pessoal. São hoje os que estão dos nossos... Isto. Eu acho que não tá grifado só. A Rúbia e a Adriana, né? Só não tinha se destacado aqui, Rúbia. Foi isso. Alguém mais está aqui hoje e não recebeu? Pessoal, alguém que a enchente levou o plano diretor? Nós ficamos sabendo que o do César a enchente tinha levado, então nós... A Fábio, sim. Tu tá sem também, presidente dos agrônomos lá? Bom, pessoal, então, de imediato... Oi? Essa nós vamos segurar para a STEP. Pessoal, todos têm, né? Para acompanhar os trabalhos, fazer suas anotações, isso que é importante. Para contribuir, então. Até para nós não ficar aqui perdendo muito tempo, então, vamos direto à nossa segunda capacitação, né? A gente já fazendo esse... Vamos circular, Júlio, né? Para que todos assinem a lista, então, os presentes. Já passo para a Júlia, então, ela dá andamento. A metodologia, pessoal, de trabalho vai ser, nós temos uma apresentação, né? E aí tem também os coordenadores de Câmara, eles vão fazer algumas intervenções com os apontamentos que são mais recorrentes nas câmaras técnicas, no sentido de provocar discussão. O professor Licério vai ser o animador da discussão, então nós vamos construindo o debate aqui em conjunto para entendermos e construindo. Nós não podemos esquecer que nós vamos ter... agora, nos próximos dias, no próximo mês, uma proposta da primeira alteração do novo plano diretor, né? Essas propostas elas vêm vindo há muito tempo, então elas já foram entregues na secretaria, elas estão sendo compiladas e consolidadas para ser apresentada aqui, para ser então, a partir daí, feita a proposta de alteração da lei, plano diretor uma lei, nós vamos ter que então enviar para a Câmara para que seja criada uma lei complementar que altere esta lei, né? Então é isso aí. Júlio, tem alguma colocação que queira fazer? Então, passo para o professor Licério e vamos dar andamento aqui aos nossos trabalhos. Muito bem, pessoal, boa tarde. Bom, eu me propus a contribuir para a gente conhecer um pouco mais do plano diretor, principalmente para os novos conselheiros, né? Ou para o pessoal que está há mais tempo, mas que eventualmente não teve a oportunidade
discutir realmente o plano diretor, porque uma coisa é a gente ler o documento, né? Outra coisa é a gente fazer o debate, interpretar, entender o que significa, que entendimento a gente pode ter do plano diretor a partir das várias concepções que ele traz, né? Então eu fiz aqui umas transparências e aí nós vamos acompanhando aí no documento que vocês receberam, certo? Então ali no começo, ó, artigo 1º, vocês vão acessar ali no artigo 1º, vai estar escrito que o plano diretor nada mais é do que aquilo que determina o artigo 182 da Constituição. Só encontrar ali a página, né? Certo? Encontraram? Certo? Então, o plano diretor é um encaminhamento que a Constituição define para os municípios. Então, só para a gente compreender isso, né? Olha só, fica aprovado nos termos desta lei o Plano Diretor de Chapecó, PDC, em atendimento ao disposto do artigo 182 da Constituição Federal, da Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, e do artigo 50, inciso 7º da Lei Orgânica do Município. Então, o que o plano diretor vai fazer? Vai regulamentar aquilo que compete ao município a partir do que está definido nessas leis maiores. Tá? Bom, feito aí, tem o artigo 2º, que também é importante a gente compreender, porque agora o plano diretor vai começar a ser pensado no todo. O que ele vai amarrando, o que ele tem que atender como lei de ordenamento territorial e tal. Então, no artigo 2º lá, tá? O plano diretor é aplicável à totalidade do seu território. Aqui tem um elemento importante, que quando se fala em cidade, não se fala mais na área urbana, se fala no município todo. E o plano diretor agora incorpora o município inteiro. O primeiro plano diretor, 10 anos atrás, era só a cidade, né? Tinha uma separação. Muito bem. Então, se ele é totalidade, ele tem que estar presente para que as outras definições acompanhem o plano diretor, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, é complemento do que o plano diretor define. A lei de diretrizes orçamentárias tem que atender a partir do que está no plano diretor e outras demandas. E a lei de orçamentária. Tá? Planos setoriais específicos orientados pelo princípio de diretrizes gerais e ações estratégicas prioritárias. Então, vejo que agora o plano diretor, trazendo o que define as leis maiores, e encaminhando as questões locais, tudo que o município fizer a partir disso tem que seguir o que está no plano diretor, pelo menos em termos de princípios, diretrizes, etc. É esta ideia, né, de sistema que está imbuído dentro do plano diretor. Bom, para a gente compreender isso, é que eu vou passar aqui para vocês e vamos dialogar sobre isso, o começo do plano diretor. Né? Não chega nem 10% dos artigos do plano diretor, nós vamos falar isso agora. Tá? Porque ele tem 400, quase 500 artigos, né? Então, é bem extenso, né? Então, vamos apenas o começo do plano diretor. Bom, aí nós temos no artigo 3º, tá? O que o plano diretor vai trazer? Elementos de estruturação do território. Ou seja, o município de Chapecó, como é que ele está sendo pensado, ou como é que ele deve ser gestado, administrado, e como é que nós aqui, como conselheiros, devemos decidir, pensando agora o todo do território do município. Então, aí aparece o patrimônio natural, que vocês têm ali no artigo 3º, né? É um elemento central nessa discussão, o patrimônio natural do município, e aí depois os programas vão apontar para isso, como é que o município tem que lidar com o patrimônio natural. Aí nós temos o sistema de circulação, que obviamente é trânsito, mobilidade e outras coisas, né? Todo o sistema que conecta as pessoas, tá? Aí nós temos a atividade de produção econômica. Pode mudar ali tá, já mudou. As atividades de produção econômica, aí tem os planos tanto de desenvolvimento econômico como de produção primária, que são 2 programas. E aí o sistema de relações socioculturais, aí tem os programas de cultura e outros programas de turismo, etc., que vão entrar depois. Aí tem elementos físicos e espaciais, que é a dimensão do território, as zonas, macrozonas, etc. Tá? E aí o 6º, que está bem destacado, eu fiz questão de sublinhar, que está aqui no parágrafo 6º. Tá? A utilização do termo cidade, toda vez que se falar em cidade, no plano parágrafo 6º, tá?
neste plano diretor, corresponde ao conceito de território como elemento fundamental da sua organização. Como o plano diretor entende que cidade é o plano diretor envolve o território do município e o conceito de cidade envolve todo o território, portanto, não se fala mais em município no sentido tradicional, por isso que se usa muito o conceito de cidade. Porque cidade é o ponto agregador da sociedade. Tá? Bom, e como que nós vamos pensar a cidade? Então, se nós concentrarmos a ideia de que o plano diretor parte do conceito de cidade e o conceito entende-se todo o território, como é que a gente vai lidar com isso? E o que é essa tal de cidade? Então, o conceito de cidade, aí tem toda uma discussão urbana, o pessoal da área de urbanismo estuda isso, a minha área também estuda, o direito também estuda, várias áreas, a economia. Como é que se pensa cidade? O que é a cidade? Nada mais é do que 2% do território habitável do planeta, onde moram praticamente todas as pessoas. As cidades ocupam 2% do território do planeta. Bom, se nós moramos em 2% do território do planeta, é só nós fazer um cálculo aqui, eu não tenho esse dado, mas a cidade, entendendo-se como área urbana, se a gente separar urbano e rural, quanto por cento do município de Chapecó é de fato cidade? O pessoal aí do município sabe quanto por cento do território? Tem ideia? 2%, 5%? Tá? Pois é. Então veja que coisa interessante, né? Nós estamos cada vez concentrados num território cada vez menor, um número cada vez mais grandioso de pessoas e demandas cada vez maiores para um território cada vez menor em termos proporcionais do número de habitantes. Quanto maior a densidade populacional, menor o território para o maior número de pessoas. Então, tu imagine pensar uma cidade com demandas crescentes para um número maior de pessoas e cada vez num lugar cada vez menor. Porque proporcionalmente você tem mais gente para um território que proporcionalmente fica menor. Embora você diga assim, não, mas a cidade está crescendo. Sim, mas está crescendo com um número proporcionalmente muito maior de pessoas comparado com o território geral. Esse é o desafio urbano. E isso é coisa recente na história humana. Tá? É a sociedade moderna que faz isso, que concentra as pessoas. Tá? Então, o conceito urbano, ele dá uma outra característica da vivência, da convivência, e esse é o grande desafio do Brasil. Porque as cidades brasileiras, com raras exceções, e nós somos privilegiados por isso, as cidades inventadas do século XIX para trás são cidades não planejadas. E as cidades que foram minimamente planejadas, mas que não conseguiram manter o seu planejamento, têm um centro com um ordenamento e as periferias com ordenamento nenhum. E o conceito de cidade vai dizer assim, não, mas moradores da cidade são todos os habitantes, independente de onde eles moram. Porque as demandas estão aí. E o gestor público tem que pensar o todo e não a parte de setores ou segmentos que têm mais poder político, mais força ou mais presença. Esse é um desafio grande de cidade. Tá? Bom, pode ir. Então vamos lá. Artigo 4º. Aqui começa a ideia do que é essa tal de cidade. Então tem um argumento muito forte na Constituição, no Estatuto da Cidade, e o Plano Diretor incorpora isso, que está ali no artigo 4º. Princípios fundamentais. O item 1, função social da cidade. Bom, o que é essa palavra? O que significa isso? O que nós podemos entender por função social da cidade? Alguém poderia emitir uma opinião? O que é essa expressão função social da cidade? A cidade tem que servir o cidadão. Servir o cidadão. Muito bem. O que mais? Então vejamos o seguinte, ó. Se a cidade tem que servir o cidadão, o que ela nos oferece? Ou o que a gente espera que a cidade nos ofereça? Em contrapartida, o que nós oferecemos à cidade? Qual é a nossa contribuição em troca do que a cidade nos oferece? Depende de quem sou eu, o que eu faço, o que eu tenho, onde eu moro, qual é a minha importância política, social, cultural, econômica, etc. O fato é que a cidade tem uma função social para os seus moradores. E esse é o maior desafio urbano. E que não é tão simples assim.
mas que é importante a gente compreender o que é essa função social da cidade. Porque se você perguntar para uma pessoa que vem nos visitar, certo? Independente de quem ela seja, ou que você encontre por aí, ou que você vá em outra cidade e a pessoa fale da nossa cidade, o que será que as pessoas falam da nossa cidade? Em comparação com outras cidades que podem ter isso ou aquilo, melhor ou pior, não importa. Mas elas têm uma ideia do que seja a nossa cidade. Mas qual é o setor da cidade que elas podem comentar? Será que elas conhecem o todo da nossa cidade? Para entender do que é essa complexidade urbana? Se o cara for um entendido no assunto, possivelmente ele tem uma capacidade maior de discernimento e entendimento. Mas se ele não tem, ele vai dizer aquilo que ele enxerga. Vai dizer aquilo que ele vê, aquilo que ele percebe, se é bom, se é ruim, se é ótimo, se não é. Ele vai emitir sua opinião. Mas nós, como conselheiro, o que nós temos que ter como entendimento do que seja a função social da cidade? A segunda coisa, a função social da propriedade. Isso aqui está no artigo 5º da Constituição. Toda propriedade, ela tem uma função social a cumprir, ela se destina a alguma coisa. E o Brasil tem um problema sério. Aliás, um dos maiores problemas do Brasil é lidar com a propriedade. Porque o Brasil já nasceu atravessado, né? Em termos de lidar com a propriedade. E até hoje é um dogma, é uma coisa, é um dilema, parece que é uma coisa que não se mexe. Enquanto que outros países já resolveram isso há muito tempo, nós estamos brigando com nós mesmos com relação à propriedade. Parece que não se pode mexer na propriedade. E é justamente ao contrário. Quanto mais dinâmica for a sociedade, melhor a propriedade se desenvolve e mais a sociedade se beneficia com isso. Quanto mais presa ela estiver, mais ela impede a sociedade de se desenvolver. Então vejamos o seguinte, para a gente entender propriedade. Diferente de outros países, o Brasil nasceu de cima para baixo. Certo? Na época da colônia, quem era amigo do rei ganhava uma extensão de terra chamada capitanias hereditárias, ou sesmarias. Depois, com a independência do Dom Pedro I e Dom Pedro II, quem que se apropriava do território? Quem fosse amigo do fulano de tal. Aí ele podia pegar uma extensão de terra tal, ia lá na igreja, na época que fazia o sistema de anotações, diz assim, ó, eu tenho essa área de terra aqui, acolá, tantas léguas, tanto isso, tanto aquilo. Ele se apropriava de uma imensidão. E os outros? Bom, os outros não conseguiram, eu consegui. Aí, em 1851, criaram uma lei, chamada Lei de Terras, que para você ter acesso à terra, você tinha que comprar. Que era uma forma do Estado brasileiro arrecadar dinheiro. Vender o território. E as pessoas que não tinham, ficavam sem. Um país escravocrata, quem é que vai comprar terra? Desde quando que o escravo tem dinheiro para comprar alguma coisa? Não conseguia comprar nem sua alforria, que dirá comprar bens. E o Brasil começou a se atravessar. Aí nós temos, até hoje, problemas agrários extremamente simples de resolver, mas que são dogmas. São coisas que não se pode mexer nem para o bem do país. E aí se criou na Constituição de 88 o conceito de função social da propriedade. Ou seja, quem é dono de alguma coisa, essa propriedade destina-se para alguma coisa. Se ele estiver cumprindo a função social, ela é intocável. Se ela não está cumprindo a função social, cabe ao gestor público dizer o seguinte, meu amigo, você tem que encaminhar esse negócio aí, porque tem gente precisando. A cidade, o estado, a região, o município, o Brasil precisa disso. Vamos lá, impulsiona esse negócio, faça isso aí girar e criar riqueza, oportunidade, não sei o quê. É isso que te dá direito efetivo à propriedade. Alguns países fizeram isso. E os países explodiram em riqueza. Porque tudo isso se transformou em produção. Tudo isso se transformou em desenvolvimento. Gerou milhões de oportunidades. E aí o que as cidades fazem? As cidades têm um problema. Que tem que gestar o território todo. Mas como é que eu vou administrar o território todo? Ora, conversando. Tendo projeto, tendo planejamento, impulsionando aqui, impulsionando ali. E aí tem várias políticas, que nós não vamos entrar hoje, mas pode ser num outro momento, os instrumentos de gestão urbana. Certo? São instrumentos bem simples, mas que algumas pessoas têm dificuldade de entender. Mas que é super importante para impulsionar o desenvolvimento de uma cidade. Tá? Bom, terceiro ponto, que é o nosso caso aqui. Não só nós aqui, mas os outros conselhos
e a relação com a comunidade, que é a gestão democrática e política do desenvolvimento urbano. Se a gente entender que numa democracia a população tem voz e voto e precisa expressar as suas vontades, seus desejos, suas opiniões, etc., a gente precisa pensar que isso faz parte da democracia. Então, administrar uma cidade não é responsabilidade única e exclusiva do prefeito, do vice, dos vereadores, secretários, etc., ou das lideranças de A, B ou C. A responsabilidade é coletiva. Mas como é que você faz isso? Ou você cria instrumentos, empodera a sociedade, discute os assuntos e vai ver quanta riqueza boa vem por aí. Quanta contribuição boa vem por aí. Porque as pessoas querem o bem da coletividade. As pessoas querem o bem da cidade. Se você abrir espaço, só vai surgir oportunidade inovadora. Porque todo mundo pensa. No começo pode estar uns arranca-rabo. É extremamente comum, porque tem uma demanda reprimida aí. Né? Quando as pessoas estão impedidas de falar, num primeiro momento elas desandam com os seus sentimentos. Né? Elas querem pôr para fora aquilo que elas nunca tiveram oportunidade de fazer. À medida que elas colocam isso, baixa o clima e a coisa começa a se animar. Aí vocês vão ver como se torna criativa uma sociedade. É nesse sentido que a democracia contribui para o desenvolvimento. Nenhum país democrático deixou de se desenvolver. E é isso que o nosso desafio é esse. Tomara que as contradições e os conflitos façam parte da nossa convivência para a gente entender como é que a gente lida com isso. Se a gente não tiver a capacidade de lidar com isso, a gente não está agindo de forma democrática. Esse é um desafio importante. Tá? E o quarto aspecto, o quarto princípio, é o desenvolvimento sustentável. O que é isso? Aqui tem um conceito da ONU, né? Tem um conceito dos países e tal. Tem vários conceitos aí na literatura, no desenvolvimento sustentável, ecológico, ambiental, não sei o quê, não sei o quê. Mas aqui o plano diretor traz um conceito, né? Certo? Que nós vamos ver aqui na sequência, ó, no artigo 8º. Depois a gente chega lá, tá? Bom, agora vamos definir então o que é função, só para revisar rapidamente o que é função social da cidade, que está no artigo 5º. Direito à cidadania para todos. Esse é um princípio fundamental. Direito à cidadania. Então, se nós temos diferenças sociais, políticas, econômicas, ecológicas, ambientais, escolares, etc., ou de informação, ou de capacidade de discernimento, nós não estamos dando oportunidade a todas as pessoas. Propriedade urbana é um outro elemento da função social da cidade. E os componentes desse conceito de função social da cidade. Justiça social, com redução das desigualdades, portanto, você tem que oferecer mais oportunidades às pessoas, porque por conta elas vão encontrar seu espaço na cidade, e aí vai reduzir a desigualdade, desde que elas tenham as oportunidades. Então, esse é um papel do gestor público, pensar, não ele sozinho, né, mas, claro, com a sociedade. A inclusão social com equidade, aqui é um elemento, o pessoal do direito aí trabalha isso, né? Mas com equidade, segundo as possibilidades das pessoas, das entidades, das organizações, etc. Acesso aos bens, serviços e políticas públicas. Bom, se as pessoas, por conta, não conseguem comprar um serviço, o Estado tem que oferecer esse serviço. Tá? Esse é o critério. Senão você não oportuniza condições para que as pessoas se preparem para conviver na comunidade. Elas vão ser um problema e não uma solução. Elas vão contribuir com dificuldades ao invés de contribuir com possibilidades. E não adianta a gente esconder isso. Não adianta a gente fazer de conta que não tem, porque tem. Em maior número ou menor grau, mas tem. Então, é isso que a gente precisa se desafiar. Como é que a gente pode contribuir para que a cidade realmente cumpra o seu papel de oferecer aos cidadãos as condições que eles esperam que encontrar na cidade. Direito à terra e moradia digna. Aí tem o programa da habitação, né? Que o pessoal vai falar daqui a pouco. Respeitar as diversidades étnicas e culturais. Morar numa cidade não é apenas estar nela, é conviver com ela. E uma das condicionantes é ter onde morar, ter um endereço, ter uma casa, ter um espaço. Se ela por conta própria não consegue, o Estado tem que oferecer essas condições. Porque se o pai e a mãe hoje estão com dificuldade, o filho não poderia ter as mesmas dificuldades quando ele for adulto. Porque senão você reproduz o ciclo da miséria, o ciclo da pobreza, o ciclo da dificuldade. A lógica é que a próxima geração seja melhor do que a atual. Essa é a lógica do desenvolvimento. Senão você não está desenvolvendo. Então a cidade tem que pensar nisso.
Função social da cidade. Saneamento ambiental é um outro elemento fundamental. E aí tem o pessoal do meio ambiente, um dos programas, né? Como é que se lida com isso? O saneamento básico, saneamento em geral, né? É um outro elemento da função social da cidade. Infraestrutura de serviço público em todo o território, aí educação, saúde, etc., infraestrutura, energia, comunicação, etc., né? É todos os tipos de serviços que a cidade precisa ter e que o Estado, seja o município, o governo estadual ou federal, tem que oferecer aos cidadãos. Direito à mobilidade, transporte coletivo, individual e acessibilidade universal, que é o transporte coletivo como elemento central. Por isso que tem o plano de mobilidade. À medida que você tem um planejamento de mobilidade no município, você pensa a cidade e vai investindo no decorrer do tempo para que você atinja um nível de mobilidade no mínimo satisfatório. E que os próximos gestores deem continuidade ao processo, que não seja uma coisa intempestiva, porque é recurso público que é investido, né? Bom, aí, direito ao trabalho, à cultura, ao esporte e ao lazer. Olha quanta coisa junto. Direito ao trabalho. Já que o trabalho é a condição que leva nós à sobrevivência, o gestor público e a cidade tem que pensar nas oportunidades de trabalho para essas pessoas. Mas que trabalho? Depende da realidade de cada cidade, né? Depende do que tem aí de pessoas necessitando de trabalho. Ou seja, você tem que se desafiar o tempo todo para encontrar formas de gerar trabalho, de gerar oportunidades de trabalho, para que as pessoas, por conta própria, possam sobreviver do seu trabalho e não depender da ajuda ou da caridade ou coisa assim o tempo todo. Outra, a cultura. Aí tem o projeto de cultura, um dos programas é o da cultura. Porque cultura, gente, é o elemento que mexe com a autoestima e com a história e com a convivência das pessoas. Cultura é um elemento central na agregação social. E o esporte é o lazer. Esporte e lazer é política pública. E esse é um desafio do Conselho da Cidade, porque Chapecó não tem uma política pública de esporte e lazer. Certo? Tem ações isoladas, mas não tem uma política pública de esporte e lazer. Isso mexe com a convivência social, isso mexe com a autoestima, isso mexe com a segurança, isso mexe com a escolaridade, isso mexe com um monte de coisa. Isso mexe com o meio ambiente, entendeu? Isso mexe com o respeito entre as pessoas. O esporte é um dos elementos mais agregadores, porque mexe com o emocional das pessoas, com a disputa positiva, com as regras, com a formação da personalidade, uma série de coisas. Começa na escola. Entende? A escola que tem um bom programa esportivo é uma escola que as crianças estudam mais, que convivem melhor. A escola é mais bem cuidada. Se não tiver isso, as crianças ficam ociosas, ou com poucas opções e com pouco direcionamento. E aí você tem problemas na escola. Aí a gente diz que a culpa é da escola. Não, a culpa é da sociedade, que não pensou a escola como um elemento agregador e formador de cidadãos e de pessoas. E tem inúmeras experiências, e experiências muito positivas, inovadoras, exemplares, fantásticas, e que não requerem uma fortuna de dinheiro. Esse que é o lema, né? Bom, aí direito ao sol, né? A informação e a participação da sociedade nas decisões da política urbana. Olha, direito à informação. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, gente, é entender como é que nós, conselheiros, podemos entender a política urbana, solicitar as informações que a gente acha pertinente para interpretar, para sugerir, para propor, para aprovar ou não aprovar, mas principalmente para a gente saber o que a gente está contribuindo. Direito à informação. Tá? Quanto mais a gente se apoderar, quanto mais capacidade a gente tiver, mais a gente contribui. E a informação é base. E tem um monte de informação. Como tem muita área técnica, né, os profissionais estão aí para trocar ideia. Então eu posso entender alguma coisa em alguma coisa, outra pessoa pode entender muito bem de outra coisa, etc, etc. E essa diversidade faz com que a gente tenha ideia geral. E a informação é básico para a gente dizer o seguinte: do ponto de vista jurídico isso é possível, do ponto de vista financeiro, orçamentário isso é possível, do ponto de vista técnico isso é possível, do ponto de vista não sei o que é possível. O que é interessante? Como é que a gente faz? Só com informação a gente decide. E decide bem. A possibilidade de erro é muito pequena. Tá? Bom, aí entramos na função social da propriedade. Suprimento das necessidades dos cidadãos, que significa o seguinte. É o artigo 6º, tá? Qualidade de vida,
Sem qualidade de vida, não tem cidade que funcione bem. Pode funcionar onde as pessoas moram bem, mas não funciona onde as pessoas moram mal. Tá? Justiça social. E justiça social aqui é um conceito quase que abstrato, né? Mas é a ideia de que as pessoas têm que ter acesso aos bens que a sociedade produz. Como é que elas vão ter acesso às condições que a sociedade produz? Aí tem as inúmeras políticas públicas e as diferentes oportunidades que a sociedade oferece. Quanto mais ela oferecer de possibilidades, melhor será a convivência. Portanto, as pessoas vão ter menos problemas. E a cidade vai progredir muito melhor. Essa é a ideia de justiça social. Aí, acesso universal aos direitos sociais. Universal, você não pode excluir as pessoas. E o conceito urbano pressupõe inclusão. Tem que ser uma sociedade inclusiva e não uma sociedade que separa, que segrega, que distancia. É ao contrário. Então, se nós temos, e ainda nós temos, né, regiões das cidades segregadas ou com dificuldade, nós temos que pensar que daqui 5 anos, 8 anos, 10 anos, a situação vai mudar. Vai ser para melhor. Para que daqui a um tempo a gente não tenha mais a segregação urbana. Porque, historicamente, as cidades brasileiras, de 1960 para cá, foram geradoras de segregação absurda. Absurda. São milhões e milhões de pessoas segregadas em regiões afastadas do acesso aos bens da cidade. E quem que chega lá primeiro? O traficante e depois a polícia. O que é lamentável. Ou seja, o país errou feio desse ponto de vista, da urbanização sem planejamento. E nós não chegamos a tanto, né? Finalmente, felizmente, nós não explodimos para termos aí, como muita gente pensava, Chapecó tem que ter 500 mil. Sim, poderá ter, mas de que forma? Poderá ter quando? Em que condições? Agora, tem cidade que, na mesma época que nós tínhamos 50 mil, elas também tinham 50 mil. Essas periferias de metrópole, né? Agora elas têm 800, 1 milhão de habitantes. Mas em que cidade é essa? Não é cidade. Isso não é cidade. Isso é um aglomerado de gente que se mata. Se não se mata no sentido literal, se mata na pobreza, se mata na desavença, se mata na falta de oportunidade, se mata as pessoas na vida. As crianças que nunca vão ter oportunidade de viver bem quando forem adultos. Então, isso é cidade? Não, isso não é cidade. Isso é um amontoado de gente que vive quase como uma pré-história. Que é inadmissível em pleno século XXI, você ter uma urbanização que não inclui as pessoas, em que em muitos casos não tem nem planejamento. Certo? Não tem nem planejamento. Só para vocês terem uma ideia. Quando saiu a Política Nacional de Saneamento, que deu aos municípios um prazo para organizar todo o saneamento básico, principalmente a questão do lixo, dos resíduos sólidos, resíduos recicláveis, esgoto sanitário, não sei o quê, 90%, 80%, 90% dos municípios não fizeram absolutamente nada. E prorrogaram o prazo umas 3, 4 vezes já. Aqui em Santa Catarina, o que aconteceu? E vocês, o pessoal deve lembrar, né? Há 10, 15 anos atrás, qual era o município de Santa Catarina que tinha aterro sanitário? E hoje, qual que não tem? Eu morei em Florianópolis quando fiz minha faculdade e o lixão de Florianópolis era no Itacurubi. Itacurubi, né, quem conhece Florianópolis, é do lado da Universidade Federal, ali na Via Expressa e tal. Ali era o lixão. Os caminhões chegavam ali e jogavam ali no mangue, e a gente passava por aí cheio de urubu e aquela fedentina. Por quê? Porque não era no centro. Olha o conceito idiota de urbanidade, que não tinha, né? E aqui nós, o que nós fazíamos? Nós jogávamos no lixo ali no buraco do Parque das Palmeiras. É a mesma coisa. Entendeu? Nós jogávamos ali o nosso lixo. Até que não deu mais, né? Aí um dia eu ouvi um senhor do Frigo Chapecó dizer o seguinte num discurso. Que quando pegava fogo no lixão, principalmente no verão, eles não podiam trazer delegações que vinham conhecer o frigorífico, porque vai que estivesse pegando fogo. Eles iam perder o cliente, né? Como é que um frigorífico de um lado de um lixão? E nós ficávamos aqui cobertos daquela imundície, daquela fumaça, né? Então, se a gente considerar o que nós tínhamos e o que a gente tem hoje, desse ponto de vista, a gente melhorou muito. E isso é importante, a gente entender isso. O que já aconteceu, aconteceu. Mas o que nós fizemos de lá para cá?
E dá para fazer mais? Dá para fazer mais, sim. Tem coisas muito boas para fazer. Muito boas. Tá? Bom, desenvolvimento econômico. Certo? Obviamente que é as oportunidades aí de trabalho, investimentos, empreendimentos, etc., que vão propiciar desenvolvimento, crescimento,